Fala futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação pra vocês, galera. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram e dá aquela moral, siga também a lojinha do Futebolaço, onde você pode comprar camisas antigas históricas dessa daqui do Vascão, como essa finta 93-94. Inclusive, quando eu falei da nova camisa do Vasco, a referência é essa aqui, ó. Tá vendo? A preta com tecido cheio de Vasco e cruz de malta, ele tem um rajado igual a essa daqui, sendo que a nova vem só 1898, tá? Essa aqui tem, ó, Vasco mais os cruz de malta. Beleza? Galera, vamos aqui começar com as informações. Olha, eu vou deixar passando para vocês aí na tela uma postagem bem bacana que o Tietê fez. O Tietê foi visitar o Adson no hospital e desejar forças ali ao seu amigo e escreveu o seguinte: moleque show, mesmo sem palavras para te confortar, nesse momento fiz questão de ir te dar um abraço e conseguimos sorrir, mesmo em um dia triste. De todo o meu coração, uma boa recuperação, amo sua vida e que volte o mais rápido possível. E o Adson dá aquele sorriso ali, meio amarelo, né, com um semblante ainda de triste, mas tenta dar um sorriso. Adson, que Deus te abençoe, cara, que você volte melhor. O Adson, mesmo depois da cirurgia anterior, não voltou 100%. De repente, a gente não entende às vezes o plano de Deus, mas quem sabe essa nova cirurgia não resolve definitivamente o problema do Adson. A gente via que o Adson aparentava mancar um pouquinho. Quem sabe, de repente, depois dessa nova cirurgia, o Adson não volte completamente zerado. Inclusive, o jornalista Gilmar Ferreira fez um levantamento que esse tipo de lesão pode levar de 3 a 6 meses para o jogador voltar a retornar. O Júnior Santos, por exemplo, que jogava no Botafogo e foi para o Atlético Mineiro, ele levou 2 meses após a fratura na tíbia para voltar a treinar com bola, e aí pouco tempo depois ele já estava ali jogando normalmente. No terceiro mês e meio, ele já estava atuando com a camisa do Botafogo. O Adson, como tem uma lesão nessa mesma perna, que também já foi tíbia, a gente não sabe exatamente qual vai ser o prazo de retorno dele. O Vasco também não divulgou, tá tudo muito recente. Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Queria, galera, antes de trazer algumas informações importantes sobre questão de lesão no Vasco, eu queria tirar uns minutos aqui para falar de um tema, cara, que, olha, me incomoda demais. Eu não sei, cara, para que caminho a humanidade tá indo, mas olha, às vezes dá vontade de você se desligar completamente assim de rede social, de internet, porque é cada coisa absurda que a gente vê, cara, que sinceramente às vezes eu me pergunto se são seres humanos mesmo que escrevem. Porque após a lesão do Adson, o que eu ouvi de comentário de que o cara é podre, de que ele é bichado, gente dando risada na situação. Cara, é um nível de imbecilidade, de estupidez. O cara tava trabalhando. Foi um acidente de trabalho, a gente não sabe, também não é importante saber quem foi que numa dividida com o Adson ali acabou fraturando a perna dele. O cara não tava de sacanagem, matando o trabalho, fazendo uma estripulia e se acidentando. O que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer outro jogador. Aí, poxa, o cara já... Imagina a cabeça dele. O cara, pô, vinha muito bem no Vasco, teve a lesão que ele teve, foi muito sentida a ausência dele ano passado. O cara se recupera. Eu imaginava agora que, pô, com essa pausa de mais um mês, ele pudesse, de repente, deslanchar na mão do Diniz. Lembrando que quando ele chega no Vasco, ele tem um processo ali de readaptação, ele demora um pouquinho a engrenar, mas quando deslancha também vai embora. E aí, poxa, você imagina um moleque de 24 anos de idade, um moleque é 8 anos mais novo que eu, tem que ouvir esse caminhão de besteira. Ele até tem uns comentários fechados nas redes sociais dele e faz muito bem, cara. O nível de crueldade que eu vejo em algumas pessoas, às vezes me faz até perguntar se é um ser humano mesmo, sabe? Consegue escrever umas porcaria dessas. Tem gente que é ruim, cara. É ruim mesmo, é ruim. Tem um coração perverso. Que Deus te alcance vocês aí em algum momento, porque é muito lamentável, cara. Poderia ter sido você, poderia ter sido eu, qualquer outra pessoa. Não misturar as coisas não, mas enfim, então desejando boa sorte ao Adson aqui e lamentando esse tipo de comentário. Virando a chave ainda sobre o tema, queria falar com vocês sobre essa situação de lesões no Vasco.
pelos 3 últimos anos, o Vasco é um dos clubes no Brasil que menos tem lesões. Porém, ano passado, apesar de poucas lesões, foram cinco lesões graves, né? Isso aí pegou o Vasco um pouco ali de calça arreada. Eu queria relembrar para vocês como é que foi. O primeiro a lesionar ano passado foi o Paulinho, dia 29 de janeiro, num jogo contra o Bangu, no Carioca. Ele só foi retornar dia 30 de novembro, praticamente ali no final da temporada. Depois, o Jair, no dia 5 de fevereiro, também teve a mesma lesão num clássico contra o Flamengo. Ele voltou ali 1 mês e 5 dias antes do Paulinho, apesar de ter se lesionado 7 dias depois. Ele voltou dia 25 de outubro. E a gente vê como isso varia de jogador para jogador, né? O Jair foi 1 semana depois do Paulinho e voltou 1 mês antes. Já o Estrela, ele se lesionou dia 29 de junho e nem voltou a jogar ainda. Ele voltou a treinar com o grupo, normalmente aí nesse pós-férias, e está zerado e apto ao Diniz utilizá-lo. Então podemos dizer que ele ficou 1 ano fora. E depois o Adson, dia 26 de agosto, também teve uma lesão importante, né? Uma lesão por estresse na tíbia, se lesionou dia 26 de agosto e voltou 30 de março. E o David se lesionou no dia 30 de setembro, 1 mês e 4 dias depois ali, e ainda não voltou a jogar, porém, assim como o Estrela, foi liberado aí pelo Departamento Médico do Vasco e está apto a voltar a jogar. Inclusive, foi passando algumas imagens para vocês do treinamento do Vasco de hoje. Vocês puderam ver o David, inclusive, subindo ali para cabecear. O David é um tanque, é um touro, espero que ele volte muito bem, pode jogar de beirada, pode jogar inclusive de centroavante, ele tem um corpanzil, sabe fazer gol. Então você vê que o histórico de lesão do Vasco é baixo, mas infelizmente também quando lesiona é uma parada grave. E o Vasco estava comemorando depois de muito tempo o DM do Vasco está zerado, não tem absolutamente ninguém no DM, eis que o Adson tem essa lesão hoje e não temos estimativa de retorno. Ele pode voltar em 3 meses, como foi mais ou menos o caso do Júnior Santos, que daria outubro. Ele pode voltar em 4 meses, que caminharia ali já para o mês 11, ou ele simplesmente perder a temporada e voltar só em janeiro. Tomara que o Adson consiga se recuperar e ele perde aí 1 ano e meio praticamente aí de carreira com essas 2 lesões, tá bom? Então tá feito o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, antes de partir para o próximo tema, queria lembrar para vocês que tá rolando a Gol Sale da Golcase e você usando o nosso cupom GOVASCO, você ainda incrementa um pouquinho de desconto. Se liga, Copo Vibe tá saindo na promoção por R$ 79,90, tem algumas promoções que expiram à meia-noite de hoje, corre, você consegue aí personalizar inclusive o copo para você, tá? Copo Vibe tá saindo por R$ 79,90. Nossas capinhas, comprando uma você leva a segunda de graça, 2 capinhas está saindo por menos de R$ 25, tem várias estampas, dá uma olhadinha lá que com certeza alguma coisa vai te agradar. Nossa garrafa modelo Fresh de 950 ml, ela está em promoção e nesse momento ela está saindo por R$ 149,90. Detalhe, se você comprar junto a garrafa Fresh mais o copo Vibe, normalmente se você somar daria 230, mas na promoção ele está saindo por R$ 219,90 e se você aplicar o meu cupom, você ainda ganha mais 5% de desconto, cupom GOVASCO. E a nossa garrafa Life, ela está saindo na promoção por R$ 199,90, tem 1 litro 120, você pode usar ela com canudo ou tirar a tampa e usar como copo normal também. Se você for no modelo sem estampa, todo liso, ele está saindo ainda mais barato por R$ 129,99. Então aproveite as nossas promoções. Temos também nossa garrafa modelo Urban, que é a nossa garrafa mais simples e ela está saindo na promoção aí por R$ 79,90. Então aproveite, vai na Golcase, use o nosso cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Você pode apontar o celular para o QR Code ou no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Galera, caminhando agora para a reta final,
Queria falar com vocês a respeito da situação do nosso pequeno príncipe Giovani. Tivemos mais uma atualização no boletim médico dele e o perfil oficial do Giovani diz o seguinte: mais um dia e mais algumas melhoras. Seguimos orando. Essa atualização foi hoje às 6 horas da noite. O Giovani já está há 2 semanas internado em estado grave no Hospital Med Senior lá em Espírito Santo. Desejamos melhoras aí ao pequeno príncipe. Galera, para fechar uma curtinha, ontem eu falei para vocês da visita do primeiro-ministro do Vietnã em São Januário e temos uma atualização e uma novidade. Quem prestou atenção, e eu falei isso na matéria, ele presenteou o Vasco com uma camisa do Hanoi Futebol Clube. Até fiquei pensando, eu falei, pô, como é que isso cai internamente? O primeiro-ministro escolheu a camisa de um clube específico para presentear, mas entre os vietnamitas não tem apenas torcedores do Hanoi. E aí você junta o Leco Cré com a notícia que o GE publicou. O primeiro-ministro do Vietnã aproveitou para falar de uma possibilidade de intercâmbio entre jogadores da base do Vasco e jogadores da base do próprio Hanoi FC. E aí, neste final de semana, também teve uma comitiva do Vietnã que foi visitar o Grêmio. E lá no Grêmio, eles fecharam uma parceria para fazer intercâmbio entre base também. O clube que fechou essa parceria com o Grêmio foi o Ho Chi Minh City, tá bom? Então essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Então a ida do primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh, não foi lá apenas aquela visita, né, para dar uma olhada, conhecer o Complexo de São Januário, é um estreitamento também para uma possibilidade de intercâmbio entre a base desses dois clubes. Beleza? Então tá feito o registro, esse eu fecho com vocês a nossa segunda edição e amanhã eu volto com mais informações. Segundo dia consecutivo, 2 vídeos pelo menos para vocês. Tô me esforçando para trazer conteúdo. Vascão, me ajuda aí, meu parceiro, que tá meio complicado de conteúdo, mas sem fake news, sem inventar, sem maluquice aí para gerar visualização. Com trabalho de honestidade a gente procura entregar o melhor para vocês, beleza? Um beijo no seu coração, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!